Bem-vindos ao BJcast, o podcast da BJJ Place para todos os fãs de Jiu-Jitsu. Cara, falando de graduação, né? Hora certa para graduar. Existe uma hora certa para graduar, hein? Cada um tem sua hora, né? Não sei. Ana, dê sua opinião aí. Você que abriu sua academia há pouco tempo, já deve ter tido alguma graduação, talvez. Como é que você lidar com isso? Então, em questão de graduação também, eu divido assim, em alunos comerciais e alunos que têm ritmo competidores. Então, varia muito. E eu acho que vai de professor para professor. Tem aquele professor que quer graduar rápido para ter os alunos quanto mais faixa preta tem, mais a qualidade dos faixa pretas que tu tem. E tem aqueles professores muito exigentes que ficam cozinhando. Eu sou mais do meio termo, assim. E também diferencio em competidor e comercial, porque também não adianta tu ficar cozinhando um aluno comercial que é médico, que é dentista, que não tem foco, que vai ali para se divertir, mas também não vai graduar ele sem ele saber nada. Então tem que ter esse meio termo. E os alunos competidores é de acordo com a performance, claro, com o conhecimento de jiu-jitsu, sempre em primeiro lugar, mas de acordo com a performance deles nos campeonatos. Basicamente é isso. Vou dar um exemplo da minha aluna que foi lutar brusque agora, tá? Ela ganhou tudo na faixa roxa, né? Ela ganhou Grand Slam, Abu Dhabi, Sul-Americano, Pan-Americano, BJJF, ganhou tudo. Só que ela já ia fazer 3 anos de roxa. Eu falei, não, você não vai lutar brusque de roxa. Mesmo que você apanhar, você vai lutar de marrom. A sua marrom chegou. Toma que o problema é teu. Toma que o filho é teu. Então, em certas ocasiões, eu tenho que entrar mesmo e bater, entendeu? E ela concordou com isso. Aceito a minha marrom, o senhor tá certo. O atleta tem que saber obedecer também, entendeu? Porque tem atleta, não, mestre, não quero pegar essa faixa, Deus me livre, bibibi, bababá. Tem tudo, cara. No nosso meio tem de tudo. Verdade. Tem de tudo. Eu não estou culpando os professores antes que a minha ação comece, entendeu, cara? Eu não. Eu tô aprendendo. Mas tem aluno sobre que é isso. chato. Você vai dar a faixa pro aluno, o aluno. Pô, mas peraí, cara. Eu tô direcionando você. Se você não quiser, faça um favor, cara. Pode procurar outra equipe, outro professor. Porque eu ainda sou da época da relação professor e aluno, e tudo bem, hoje já há um espaço a gente consegue chegar num consenso, entendeu? Mas minha caverna, minhas regras e ponto final. Perfeito. Cara, deixa eu falar uma coisa de questionamento de graduação. É transmissão de pensação, Mayara. Transmimento de pensação. É transmimento de pensação, você tá certa, pô. Cara, eu fico muito incomodada quando eu vejo gente questionar graduação. Tipo, eu entendo que psicologicamente, quando você recebe uma faixa, você fica um pouco, nossa, como é que vai ser daqui para frente? Ai, minha responsabilidade, ai, as pessoas vão me olhar diferente, tudo mais. Mas o que eu acho que a pessoa precisa pensar, primeiro de tudo, é o seguinte: seu professor, sua professora te deu a faixa. Ok, você foi graduado. Se você não confia no seu professor ou na sua professora para te dar aquela faixa, por que você está treinando com essa pessoa? Ou para não te dar a faixa. Ou para não te dar. Então, se você está treinando com aquele professor, se você está treinando com aquela professora, e essa pessoa decidiu te graduar, é porque você merece aquela faixa e corre atrás, entendeu? Como o Feu falou, não deixou a aluna faixa roxa dele lutar de faixa roxa, deu a faixa marrom e ela aceitou, ok. Mas pode ser que tenha gente que fique tipo, ai, não mereço, ai, não tô preparada, não sei o quê. Cara, quem decide a graduação não é você. Pode haver uma conversa, né? Como eu falei, tipo, não sei quando pegaria minha faixa preta, mas teria essa conversa com o meu professor, até mesmo para eu planejar minha vida, porque minha vida, tipo, no jiu-jitsu também é fora do jiu-jitsu e eu sei que a minha faixa faz a diferença. Mas esse lance de, tipo assim, você não aceitar a sua graduação é além do psicológico, sabe? Eu acho que você precisa confiar na pessoa que está te graduando, você precisa confiar no seu professor. É a pessoa que você mais tem que confiar lá dentro do tatame, porque ele vai ser responsável por visualizar
Se você perdeu, por que você perdeu? Se você ganhou, tá bom, mas vamos melhorar isso. Ou você tá preparado para tal fase. Não é você que decide, entendeu? É seu professor. E se você tá lá é porque você confia nessa pessoa. Então não tem que questionar. Verdade. Às vezes o professor te gradua, você não está pronto para aquela graduação, mas você está preguiçoso na graduação que você está. Aí ele vai e fala assim, não, olha só, ele está mais ou menos, vou graduar, sei lá, ele é faixa roxa. Ele é um faixa roxa que está ali tranquilo, não treina forte, dá o treino dele, é técnico, sabe aplicar as posições, ele fala assim, não, você está muito preguiçoso, eu vou te graduar. Então eu concordo com o que a Mayara falou, eu acho que a decisão do professor é soberana, ele sabe o que está vendo, ele vê os alunos dele assim, igual a plantação, assim, ele sabe qual que é o fruto que vai dar, qual o fruto, como o Feu falou, sabe o que é caça, o que é caçador, né, no caso. Então, cara, a graduação tem que levar em consideração o que a Ana falou. Tem aluno que é competidor, tem aluno que é executivo. Tem casos de professores que gostam de graduar antes da competição. O cara vai e se inscreve. Ah, não, vou lutar de faixa roxa. O cara tá treinando, tal, não sei o quê, pensando já na categoria dele de faixa roxa. Aí uma semana antes ele fala assim, ó, toma aqui sua faixa marrom. O cara fala assim, não. Vai competir de marrom, porque aguenta o baque, né? O professor dá aquele susto para estimular a graduação. Não só é a questão do nível do atleta, mas o que ela representa, né? Dar a faixa é muito fácil. Falar assim, você é faixa marrom. Amarra a faixa na cintura, eu posso chegar no mercado e comprar uma faixa. Eu vou bancar, né? Eu tenho que bancar e o professor sabe bem administrar esse tipo de coisa. Então, cara, eu acho que eu não posso ficar falando muito, não sou professor, não sou faixa preta. Eu acho que, resumo da ópera, quem decide é o mestre e ele sempre vai ter a decisão certa sobre a hora de dar a faixa para o atleta. Com o que a gente anda vendo nos últimos anos aí, em termos de evolução de jiu-jitsu, e uma figura em particular mudou muito a forma com que eu encarava isso, o Mika Galvão, por exemplo, que é um cara que atende com toda certeza os quesitos técnicos, né? Ele sabe muito jiu-jitsu, ele compreende e atende bem, na minha opinião, né? E eu acredito que na opinião do professor dele também, os quesitos comportamentais do jiu-jitsu, mas ele não consegue ser graduado a faixa preta porque ainda não chegou na idade mínima estabelecida para a graduação. Então, assim, eu acho que a gente pode, não que tenha que ter uma regra específica para graduar o Mika, não estou dizendo que tem que ser dessa maneira, mas eu acho que a gente poderia passar por uma revisão nos tempos mínimos aí de graduação. Essa é a minha opinião. O quanto que deveria ser, não sei também, não estou aqui dizendo que deveria ser XYZ. Talvez a gente faça um estudo e chegue à conclusão realmente que deveria ser dessa maneira, mas eu acho que a gente deveria passar por um novo estudo em relação a isso. Graduação, hora certa, cada aluno tem o seu, cada praticante tem o seu momento certo, porque cada um tem uma história de vida, tem uma história dentro do jiu-jitsu, várias coisas influenciam, né? Você tem um cara com 50, eu tenho um aluno que começou com 58 anos de idade, então como é que você vai comparar ele, a forma de graduação com um garoto de 17, 18, 19? Não tem como comparar, são coisas totalmente diferentes. Então, o professor, ele está sempre observando, ele tem essa missão de estar sempre observando isso, e eu acho também que o professor, ele também tem a missão de promover essa mudança no aluno, para que quando ele chegue no momento certo, ele esteja um pouco mais confortável de fazer essa mudança de faixa. Eu acho que o professor também tem essa missão. Não é só do aluno, não é só o aluno que tem que aceitar a faixa do professor. Eu acho que o professor também tem essa obrigação de promover uma certa mudança no aluno, para que quando ele chegue no momento certo, ele se sinta confortável de passar de faixa, de mudar de faixa, porque ele tem um conhecimento, porque ele teve um aprendizado, porque ele se sentiu, ele sentiu que evoluiu dentro daquilo ali, né? Essa questão de maturidade dentro das faixas, o que me chateia um pouco muitas vezes é o cara que já é faixa preta, por exemplo, né? É o cara que já tem grau, mas ele está muito mais preocupado em pegar os graus dele, entende? E eu já vi casos por aí de o cara passar o tempo, né? Pular os anos para pegar um grau mais rápido dentro da faixa preta. Pô, o cara já é faixa preta, já tem tantos anos de jiu-jitsu,
e ainda está fazendo isso, que exemplo que esse cara dá para o aluno, né? Então, eu me ponho sempre nesse sentido que eu não sou o melhor faixa preta, não sei muito jiu-jitsu, mas eu nunca vou dar mau exemplo ao meu aluno. Eu acho que o faixa preta, o professor, ele tem que ser o número 1, ele tem que ser o cara que dá exemplo em tudo, né? Então, na graduação, principalmente, cara, é uma coisa básica. Como é que o faixa preta tá dando mau exemplo? Né? Então, isso é uma coisa que me chateia um pouco, mas a gente sabe que existem muitos casos assim, essa obsessão por esparadrapos. Eu não tenho obsessão por esparadrapos.